Ezequiel, capítulo 37. Vamos ver se funciona agora. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Ainda tem uns aí misericórdia. E quem nem trouxe Bíblia fala: me perdoa, Senhor. Ainda tem uns que nem trouxe Bíblia. Vou cortar esse negócio aqui de telão para vocês. Diz assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme no vale, que os ossos estavam secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Fala barulho. Mais alto, fala barulho. Um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Fala, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Fala, não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Dá glória a Deus aí. Aleluias. Irmãos, é difícil ministrar sobre determinadas passagens, não pela dificuldade da compreensão do texto, mas justamente por ser textos e mensagens tão ministradas a ponto de, quando nós falamos o capítulo, o livro, o versículo, as pessoas já se decepcionam de cara, falam: mas eu já ouvi tantas ministrações acerca disso, né? A Camila fala que conheceu um homem que só pregava sobre o fluxo de sangue. Quando eu comecei a ministrar, o Rodolfo me zoou até hoje, eu só pregava sobre a Arca da Aliança. Eu podia estar lá em Apocalipse, eu tinha que falar da Arca da Aliança. E é normal até que em alguns momentos a gente repita ministrações, não porque não tenha mais outras coisas a serem ministradas, mas eu lembro-me de quando era criança, sempre muito arteiro,
Quando eu ia aprontar ou aprontava, minha mãe olhava e falava para mim assim: quantas vezes eu vou precisar repetir para você isso? Ou seja, tem coisas que Deus vai repetir para a gente até que a gente possa aprender. Não basta às vezes uma única vez. Tem crianças, assim como eu era, que às vezes é 2, 3, 4, de vez em quando entre a quinta e a sexta toma um tapa na orelha, fica de castigo, e assim vai. E essa ministração de Ezequiel nos traz esse exemplo de palavras muito conhecidas. E para iniciar, para chegarmos até o capítulo 37, é necessário entender quem era o profeta Ezequiel. Em que momento se encaixa a vida de Ezequiel, o que ele estava passando, ou o que ele já tinha passado até isso, para que possamos entender a dificuldade em ser o profeta Ezequiel. É muito gostoso quando a gente olha alguém e fala: poxa, como eu gostaria de ser o fulano, como eu gostaria de ser a ciclana, ou ter uma vida igual a de A ou B. Eu lembro também que quando eu ia na igreja e o pastor da igreja chegava com a família, chegava no carro, trazendo a sua pasta, os irmãos já iam lá, reverenciavam o pastor, cumprimentavam o pastor, né? O pastor chegava na igreja, a igreja já estava aberta, já estava tudo organizado. O pastor basicamente chegava para a realização do culto. Que saudade que eu tenho, Senhor, nesse tempo. Brincadeira. E eu olhava os filhos do pastor, né? Parecia que ser filho de pastor era tão bom. Filho do pastor normalmente são os que cantam. Normalmente os filhos do pastor são os líderes de ministério. E eu olhava aquilo e eu falava: nossa, eu queria tanto ser filho de pastor. E o dia que eu fui à igreja, de tanta os meus 14, 15 anos, eu falei: esse negócio de ser filho de pastor não dá certo não, gente. Se eu saio na rua aqui, ó, olhava, vou jogar a bola, saiu na rua, ó, o filho do pastor jogando bola de bermuda, tá em pecado. Oh, meu Deus, eu sou meio doido, os irmãos sabem disso. Tem dia que eu apareço aqui barbudo, depois eu tiro toda a barba, aí daqui a pouco meu cabelo tá grande, crespo, daqui a pouco tá liso, daqui a pouco tá raspado. Eu sempre fui meio doido assim. Eu chegava na igreja com os cabelos, os irmãos falavam: ó, o filho do pastor, o cabelo do filho do pastor. Eu falava: meu Deus do céu, esse negócio de ser filho de pastor não dá muito certo. Isso me frustrou de certa forma, né? Quem é filho de pastor sabe a dificuldade que é, porque quantas vezes eu já tive que chamar a atenção do meu filho, sendo que ele não estava fazendo nada errado, para servir de exemplo para outros pais. Filho de pastor é assim, toma bronca até quando não está fazendo nada. Então, quando nós entendemos e nos colocamos, ou pelo menos passamos a conhecer a história das pessoas, nós valorizamos um pouco mais aquilo que ela faz. Para muitos é fácil, mispa, vir aqui e dançar, mas não sabe o sacrifício que eles têm que pagar para estar aqui. Para muitos é fácil o pastor vir aqui, né? Para muitos acham que o pastor acorda com os membros na porta da minha casa, já levando o pão da manhã, o café da manhã, limpando a minha casa e fazendo tudo. Não, irmãos. Quando você entende a história da pessoa, você passa a pelo menos respeitar aquilo que ela faz. Se não consegue admirar, respeitar. E o profeta Ezequiel, ele foi criado em uma família sacerdotal.
ele foi criado em uma família sacerdotal. E de repente, ouvindo seu pai, provavelmente vindo dos seus avós, tios, ouvindo dizer: Ezequiel, vai chegar uma hora, vai chegar um dia, vai chegar um tempo em que você vai assumir o posto de sumo sacerdote. Você vai ser o representante do povo, sacrificando a Deus para que Deus perdoe o pecado desta nação. Ele foi criado dessa maneira, ele foi criado ouvindo que ia chegar uma época em que ele teria o prazer, o privilégio de ser o representante do Senhor na terra, fazendo a ligação entre o povo e Deus. Pois nesse período não tinha o acesso que nós temos. Naquela época, quando o povo pecava, não era o povo que entrava no Santo dos Santos para sacrificar. Não, o povo ia até o sumo sacerdote, levando as suas ofertas, e ele oferecia a Deus. Nós vamos ver que quando isso começou, quando o povo estava no caminho pelo deserto, em direção à terra prometida, que quando o sumo sacerdote entrava, o povo ficava no pátio, apreensivo. Amarravam-se uma corda na cintura do sacerdote, do sumo sacerdote, com um sino, uma campana, pois se ele entrasse no santo lugar em pecado, ele morreria. Ouvindo o barulho dele caindo, o povo puxava, era consagrado um novo para que esse novo entrasse para sacrificar ao Senhor. Então, quando o sumo sacerdote entrava, o povo ficava no pátio, aonde era permitido eles entrarem, esperando. E de repente, atrás daquela cortina onde o sumo sacerdote estava, começava a ver aquela fumaça, começava a enxergar aquela fumaça, e o povo começava a glorificar a Deus, o povo começava a exaltar o nome do Senhor, porque aquela fumaça era a Shekinah de Deus, vindo receber a oferta do povo. E eu imagino Ezequiel ali no pátio, ele não podia entrar, mas ele ficava no pátio, e quando ele via aquela fumaça, irmãos, ele imaginava: um dia eu vou entrar aí, e eu vou poder de Deus descendo. Só que pelo pecado do povo, Deus permite com que Nabucodonosor invada Jerusalém, acaba com tudo e leva prisioneiro o povo para a Babilônia. Ezequiel, que tinha um sonho de servir como um sumo sacerdote, agora vê o seu sonho interrompido devido à invasão dos babilônicos em Jerusalém. A Bíblia não relata exatamente quantos anos Ezequiel tinha nesse período, mas segundo historiadores, pesquisadores, Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos quando foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros grandes nomes da Bíblia. Nessa leva aí foi Daniel, foi Misael, Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque, o Abednego.
Foi levado grandes homens, jovens, para servirem no palácio. Foi tudo neste período. E a Bíblia fala que com 5 anos aproximadamente em que Ezequiel estava lá, o Senhor apareceu a ele, e ali inicia-se o ministério de Ezequiel. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, nós vamos ver, versículo 1 e 2, Deus aparecendo e falando com ele, falando: filho do homem. Quando ele ouve a voz de Deus, a Bíblia fala que ele caiu. Ele não suportou. Quando ele escuta filho do homem, ele caiu. Deus fala: põe-te em pé, que eu falarei contigo. No versículo 2 do capítulo 2, diz que enquanto Deus falava, o Espírito colocou Ezequiel em pé. Eu quero profetizar algo na sua vida agora. Enquanto Deus está falando com você que está caído, enquanto Deus está falando com você que está desanimado, enquanto Deus está falando com você que está nessa enfermidade, enquanto Deus está falando com você que está triste, o Espírito Santo de Deus, fique de pé, filho do homem. Fique de pé. Ah, mas como é que eu vou ficar de pé, Senhor? Eu fui tirado da minha terra natal. Eu fui tirado, Senhor, do meio dos meus familiares. Eu fui preparado para servir no templo. E o templo que nós estamos falando não era qualquer templo, era o templo de Salomão. Imagina o privilégio que seria para ele servir no templo, o templo de Salomão, o templo que é falado até hoje da sua grandeza, da imensidão daquilo que ele representava, não só em questão de estrutura física, que eu já falei para os irmãos, de como foi construído aquele templo. Foi tão caprichado a ponto de Salomão mandar cobrir de ouro por dentro, por fora, e até as calçadas eram cobertas de ouro. Mas não era esse o diferencial do templo. A Bíblia fala que na inauguração desse templo não teve nem palavra. Quando Salomão terminou de orar para inaugurar o templo, que os levitas foram tentar cantar, não conseguiram, ficaram ajoelhados. A Bíblia fala que eles não conseguiram ficar de pé diante da glória de Deus. E essa era a vida do profeta Ezequiel, criado em uma família sacerdotal para assumir o posto de sumo sacerdote, elevado. Se vocês acham ainda que isso já é o bastante, nós vamos encontrar no capítulo 24, 25, a Bíblia relatando que a mulher, a esposa do profeta, morreu, e Deus não permitiu nem que ele fizesse nenhum ato de luto, em protesto. Não se fala de filhos, não se fala de uma linhagem do profeta Ezequiel. Só relata que ele tinha uma esposa, e a esposa dele morreu. Foi levado cativo, a esposa morre. Irmãos, quando eu estudo tudo isso, quando eu entendo um pouco da vida do profeta Ezequiel, eu posso entender agora o capítulo 37 que nós lemos, quando ele fala que Deus pegou ele e levou-o em um vale de ossos, levou ele para um vale de ossos e falou: filho do homem. E toda vez que nós encontramos essa expressão filho do homem, é Deus dizendo que ele era limitado. Ei, você que é limitado, olha isso, olha esse vale de ossos secos. Você acredita que eles podem tornar a viver?
Irmãos, como é fácil você ter fé e falar, eu creio, quando tudo está indo bem na sua vida. Como é fácil quando você receber um aumento, alguém vir falar para você, você acredita que você pode se tornar chefe nessa empresa? Eu creio, eu acredito. Como é fácil alguém chegar e falar para você, olha, você vai conquistar. O que você tem é compatível a comprar uma casa. Como é fácil dizer, Deus está no controle de todas as coisas, quando a sua saúde está boa, quando você está empregado, quando tudo está indo de vento e polpa, é assim que diz, né? De vento e polpa. Como é fácil dizer, ô Senhor, claro, lógico que eu creio, tudo indo bem, mas para um homem que foi tirado, ele foi tirado da sua terra natal, de se tornar o sumo sacerdote, e passou a vida inteira ouvindo falar de um Deus que foi capaz de tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Um homem que foi treinado e preparado para falar que Deus era poderoso, que Deus abriu o mar, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo outro. Aí nós encontramos até nessa semana a ignorância de muitas pessoas, quando aquela cantora Fabiana, é isso o nome dela, eu esqueço, Fabiana faleceu, e muitas pessoas zombando nas redes sociais, falando, cadê? Não orou muito, cadê o Deus dela? Por que não orou? Porque agora pede para ele ressuscitar. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus, ele não tem chefe, o nosso Deus não obedece, o nosso Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quiser. Os seus planos podem ser interrompidos, o plano da faculdade, o plano do casamento, o plano da casa própria, o plano do carro, mas os planos de Deus não são frustrados, e se Ele permitiu que aconteça é porque Ele está no controle de tudo. Cadê um homem que foi treinado, direcionado, instruído para falar de um Deus poderoso? Está vendo um homem ímpio, um rei ímpio, que não, invadindo Jerusalém, queimando o templo, irmãos, queimando o templo, derrubando as muralhas, os muros de Jerusalém. Como pode o ímpio prevalecendo contra o povo de Deus? Aí nós olhamos, como pode essa enfermidade tirar a vida de quem serve a Deus? Como pode aquele que serve ao Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você que é ignorante. A Bíblia fala que quando nós morremos da morte para a vida, quando o ímpio morre, a tristeza, mas quando um justo morre, a festa no céu. Porque a primeira epístola de João, se eu não me engano, ele vem falando que a promessa é essa, a promessa que Jesus fez foi essa, a vida eterna. Se você olhar, parece algo estranho, né? Jesus, íntimo de João Batista, foi batizado por ele, viu-se cumprindo a profecia da voz de Isaías, anunciando o Messias. O primeiro contato que João teve com João Batista, que Jesus teve com João Batista, foi ainda no ventre. A Bíblia fala que João Batista foi batizado pelo Espírito ainda no ventre da sua mãe. E de repente chega alguém e fala assim: Jesus, alguém correndo, Jesus já sabia, né? Ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas ele para, pois não, seu amigo João, o João que te batizou, lembra? Eu sei quem é. Então aquele lá está preso.
prenderam ele. E Jesus fala: aonde que ele está? Está lá. Então, tchau, eu vou para cá. Meu Deus, por que Jesus não foi lá? Parece até que Jesus o abandonou. Parece até que Jesus não o amava. Parece até que Jesus não ligava para o sofrimento de João Batista. Mas a realidade é outra. Jesus não foi lá porque sabia que o tempo de João já tinha dado. O propósito de anunciar aquele que veio para salvar a humanidade já estava cumprido. E com certeza no céu já estava tendo uma festa para receber João Batista. Disse que iria preparar morada. Deixa eu te falar uma coisa: nessa hora estão preparando para receber a noiva de Cristo, que em breve Ele virá nos buscar. Como é fácil falar, eu tenho fé. Como diz aquele louvor que a Camila falou que eu canto toda live, mas é esse mesmo. Eu quero ver a tua fé quando o mundo te esquecer. Nós, de sexta para sábado, recebemos uma triste notícia: que a mãe do nosso irmão Jefferson, conhecido como Pio, que toca contrabaixo, veio a falecer. Hoje pela manhã levantamos e fomos para o velório dela, para o enterro. E parece que aquele lugar faz você refletir no que de fato tem valor. Quantas pessoas correndo atrás e chorando e querendo tirar suas próprias vidas. Eu vou me matar porque eu não consegui isso, porque eu perdi um carro, porque eu perdi isso, perdi aquilo outro, e não valorizando aquilo que tem valor. E você encontra filhos, netos, chorando porque nunca mais vão poder dar um abraço. Em frente aonde ela estava tendo um sepultamento de um bebê, um caixãozinho pequeno. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Como diz o louvor, a minha fé não pode estar firmada naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele faz. Quando nós entendemos que estamos neste mundo de passagem, nada disso vai nos abalar, como está escrito em Romanos: o que nos separará do amor de Deus? Se você está se afastando do amor de Cristo, é porque o seu amor nunca. Se você está se afastando de Cristo, é porque você nunca esteve em Cristo. Porque o escritor da carta aos Romanos vem falando: o amor de Deus, o que nos separará do amor de Deus? É altura? Eu vou falando e vocês vão falando. Se te separar, você fica quieto. Agora, se não te separar, você fala não. É altura? Mais uma vez. É altura? É a fundura? É o calor? É o frio? É uma pandemia? É a fome? É a tristeza? É a calúnia? Defamação? Traição? Nada disso nos separará do amor de Cristo. Mas em cima dessas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, Riavaxereandarabás. Ezequiel, filho do homem, você crê que esses ossos podem tornar a viver? Eles podem gerar tendões, carne, pele. Você crê nisso? Ezequiel
mas tão, desacreditado pelo seu sofrimento, irmãos. E isso é normal. Isso é normal. O sofrimento que passamos, às vezes parece que acaba um pouco com a nossa fé. Só que Ezequiel, mesmo fraco, mesmo abatido, mesmo triste, desacreditado, ele não falou que sim, mas também não falou que não. Ele falou: tu sabes, Senhor, que tudo que nós conseguimos falar e o que nós conseguimos crer é: Senhor, tu sabes se vai acontecer ou não. Eu já não acredito mais, mas eu sei que se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, mas tu sabes. E Deus dá uma ordem para Ezequiel, que esta ordem é sensacional. Profetiza. Paramos de profetizar. A igreja parou de profetizar. A igreja agora só sabe julgar. A igreja parou de profetizar e passou a apontar os erros. Está assim, a culpa é do Bolsonaro. Não, a culpa é do PT. Não, a culpa é do ministro. Não, a culpa é do A. A culpa é do B. A culpa é nossa, que não precisamos mais. E estamos preocupados apenas com o que é nosso. Jesus, tudo que ele ensinou foi em vivermos no coletivo, nunca no individual. Quando ele fez a oração, ensinou a oração aos discípulos, ele ensinou: Pai nosso. O Pai não é meu, é nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. A igreja se tornou muito individual. A igreja A só pensa nela, a B só pensa nela. O irmão só pensa nele. Se ele está bem, comendo, vestindo, morando, dormindo, não importa se tem alguém passando necessidade. Esses dias eu fui na casa de um irmão, de uns irmãos, e entre a discussão começaram a falar acerca de um irmão que ia dar uma cesta básica para a vizinha. Só que o outro falou: não faz isso, porque ela é de uma outra religião, que não é a evangélica nossa. Não faz isso. E ele falou: mas por quê? Não, porque ela não é da nossa religião. Dá para outros que são da nossa religião. E me perguntaram: pastor, ele fez certo ou fez errado? Eu falei: me perdoa, mas ele fez errado em não dar. Sabe por quê? Porque Jesus contou uma parábola, uma história de um bom samaritano. O jovem que estava caído não recebeu a ajuda do sacerdote, nem do levita, porque eles achavam que eram superiores a ele, porque não eram da mesma religião, porque não eram da mesma cidade, porque não eram do mesmo grupo de amizade. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala
que Jesus veio para os seus que fala é os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Não era para mim, não era para você, mas a graça dele nos alcançou, mesmo sem nós merecermos. Tu sabes, Senhor, Ezequiel disse, tu sabes. Profetizou. E aí agora eu quero finalizar. Coloca no 7, por favor. Deixa eu ver se é o 7. É esse mesmo. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Oh, irmãos. Enquanto ele profetizava, aqueles ossos que estavam espalhados, a Bíblia fala que os ossos estavam espalhados. Ele começou a profetizar, houve um barulho. Aí as pessoas falam: mas a igreja é muito barulhenta, né? Mas precisa desse barulho. Mas precisa gritar. Mas precisa isso, precisa aquilo outro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele começou a profetizar, houve um barulho. Sabe por quê? Porque o barulho não foi do grito dele, mas foi do Espírito Santo de Deus agindo. O Espírito Santo começou a agir. E aonde o Espírito Santo de Deus age, não há quem consiga ficar quieto. Não há quem consiga ficar com a boca fechada. Quantas vezes as pessoas já olharam para mim e falaram: esse cara é doido. Quem me conhece no meu dia a dia sabe o quão discreto eu sou. Não falo muito, ou brinco assim, mas não gosto de chamar atenção. Não sou escandaloso, não, sou básico, bem básico. Mas aqui, as pessoas às vezes olhavam para mim: esse cara é doido. Andando no meio da rua, ouvindo um louvor, falando com Deus, de repente eu senti aquela presença do Espírito Santo. E eu, aleluia! Povo doido. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus é algo que nos transborda. Existe um copo cheio, mas quando vem e transborda, ele vai atingir o que estiver em sua volta, em seu lado. Deus quer fazer você hoje transbordar com a presença dele, para que pessoas que estão à sua volta sejam alcançadas em nome de Jesus. Profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com... Agora eu finalizo. Quando ele profetizou e veio o Espírito, o barulho do Espírito, esse barulho fez com que osso com osso se juntava. Barulho que não junta não é espírito. Igreja que faz barulho, mas não anda unida, não é do Espírito. Porque quando ele profetizou, houve o barulho, juntou osso com osso. Se o que você vive, mas eu falo em línguas, mas eu canto, mas eu prego, eu faço barulho, mas esse barulho não te junta, não é do Espírito. O barulho que vem do Espírito, ele não espalha, ele junta. Ele formou o corpo. O corpo estava dividido, entenda isso. O corpo estava dividido, o osso da cabeça para lá, o osso da perna para cá, o osso do braço para cá. Mas quando veio o Espírito Santo, o corpo que estava dividido se uniu e formou um grande exército. O som que nós ouvimos hoje talvez não é do Espírito, porque nunca vi algo que vem de Deus dividir. Nunca vi a pessoa que fala de Deus, a pessoa que se diz de Deus, em vez de abrir a boca para
só divide. Divide casamentos, divide pai contra filho, divide irmão contra irmão. Isso não vem de Deus, porque o que veio de Deus juntou, não espalhou. O Espírito que desceu quando Ezequiel profetizou, juntou os ossos. Coloca o 8. Olhei, e os ossos foram... Cadê meu óculos? Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Profetizou, juntou, juntou, colou com tendão e pele e tal, e se formou O corpo está junto. O corpo agora está junto. O corpo já não está mais espalhado. Só que agora que o corpo está junto, Ezequiel reparou que o corpo está unido, mas ainda falta o espírito. O corpo agora está unido. Como diz aquele louvor do Morada: tudo está preparado aqui, agora somos 2 ou 3 ou mais, não vou insistir que eu erro sempre. Juntou, ele profetizou, juntou, juntou o corpo já está junto, e ele reparou que estava faltando o espírito. E aí Deus fala: agora que está junto, agora que estão unidos, o espírito de vida neles. Entenda que o espírito só vem depois que o corpo está unido. O espírito não vai vir antes dessa união. Eu não posso pedir pelo espírito se o corpo está desunido. Eu não posso pedir pelo espírito se ainda está faltando partes no corpo. Eu não posso chamar pelo espírito se o marido está brigado com a esposa, e a esposa com o marido, o pai com o filho, o obreiro com o pastor com o obreiro. Não vai vir. Depois que juntou, ele reparou, falou: o corpo agora está junto, está junto. Então profetiza. No versículo 9 fala: a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Eu profetizei conforme a ordem, e o Espírito entrou nele. O corpo que agora está unido, mas está morto, vai passar a viver pelo poder que há no Espírito. E quando ele profetizou, o Espírito entrou, houve vida neles, e eles ficaram de pé. E era um exército enorme. Não são vários exércitos, era um exército. Não é o exército da Batista, o exército da Assembleia. Não é o exército que canta, o exército que ora. Não é o exército que dança. Entenda, a igreja não pode ter. A igreja é um exército só, que é o exército de Cristo. Quando o corpo está unido, aí profetiza o Espírito. E eu quero profetizar o Espírito agora. Se você está unido no corpo, você vai receber esse Espírito de vida agora, em o nome de Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Eu não sei se aonde você está na sua casa nessa hora,
não sei se você está do lado do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do esposo ou da esposa, mas se você estiver do lado que você precisa pedir perdão, peça perdão agora, porque o corpo que não estiver unido não vai receber o Espírito. O corpo que não estiver unido não vai receber o Espírito. Como posso eu clamar pedindo o Espírito se o corpo não está unido? Chame essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, seus filhos. Abraça, peça perdão. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o jovem? Me ajuda a cantar aqui, já que eu erro todas as letras. Põe a letra aí, Gel. Enquanto os irmãos... mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Mais perto do monte, mais perto da face, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto, mais perto. Rabachênia darabás. Receba a vida, receba o Espírito. Profetiza, 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 filho do homem. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender o que? Que a tempestade, a chuva, vento, o vento, e o que me faz tremer, a porta aberta é você, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh, aleluia. Me tira o medo que me faz
chuva é você, o vento forte e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, cante. Oh, eu vou subir no monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. E vou fazer, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no morro, todos desistirão e vou ficar lá. Eu vou entrar na casa e vou fazer te encontrar mais perto, mais perto, mais perto da face. Me espanto com o peso. Oh, mais perto da glória, mais perto. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: suba em meu lugar. O Senhor vai tirar o seu medo nessa hora. Oh, começa a sentir, começa a receber a presença do Espírito Santo aonde você profetiza, mulher. Oh, receba em nome de Jesus. Oh, o que me faz tremer. Oh, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Oh, a tempestade é você, o chuva forte é você, o vento e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Oh, eu vou subir, eu vou subir. Oh, oh, oh. É Deus, é tempo, é tempo, é tempo de profetizar, é tempo. Haja vida, que haja vida. Oh, aleluia. Oh, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo, 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 santo. É o teu nome, Senhor, é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Oh, Pai, entra, Senhor, entra com vida agora, Senhor. Entra com vida agora, Senhor, neste lar. Entra com vida agora, Senhor, nesse casamento. Entra com vida agora, Senhor, nessa nação. É o que nós te pedimos, em o nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai. Em Cristo Jesus, abençoe cada lar, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz amém. E a igreja diz amém. Quem diz amém, abraça alguém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, quarta-feira temos mais live. Aleluia.